Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Você não saiu da sua casa em vão. Você crê que Deus tem uma palavra dos céus para a sua vida? Abra a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Essa mensagem o Senhor tem falado comigo há alguns dias. Eu tenho liberado sobre a vida de algumas pessoas. Antes de eu conversar com o Leandro a respeito do ministério, o Senhor liberou essa palavra para me entregar para ele no encontro com Deus. Sobre discípulos e sobre níveis espirituais. Muitas vezes nós nos prendemos a detalhes. Nós vemos pessoas perdendo tempo com Satanás, dando ouvido para serpentes. Um dia eu trouxe uma mensagem sobre Adão e Eva ali, quando as pessoas perdem tempo dando ouvido para serpentes. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a autoridade espiritual que há sobre a sua vida. Lucas capítulo 4, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu da sinagoga. Preste bem atenção. Jesus saiu da sinagoga, do templo, e foi à casa de Simão, de um amigo, de um discípulo. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Jesus saiu da sinagoga e continuou vivendo como Jesus. Nós saímos daqui, estamos na nossa casa, da casa de um amigo. Nós temos que viver como cristãos, como discípulos. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Essa autoridade há sobre a sua vida. Você crê? Essa autoridade há sobre a sua vida. Que a deixou, e ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não o deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Amém? Senhor, usa-me como um canal de bênção nessa noite, Senhor. Que essa palavra possa gerar frutos, ó Pai, em cada coração. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor já preparou cada coração aqui como uma terra fértil. E essa palavra gerará frutos, ó Pai, e essa palavra germinará e dará frutos, ó Pai. E mudará vidas, ó Senhor. E vai restaurar vidas, ó Pai, essa palavra. Porque é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos constrange, que nos transforma, que muda vidas. E eu creio, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E eu creio que antes mesmo de nós estarmos aqui, o Senhor já tinha preparado este ambiente. Não estamos aqui porque somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui porque o Senhor tinha um encontro preparado conosco. E o Senhor está fazendo algo, Pai, em vidas aqui nessa noite. Pessoas que vão marcar esse tempo, pessoas que vão marcar essa geração.
Eu creio, Senhor, que haverá, Senhor, nessa noite, pessoas sendo impactadas, pessoas que serão impulsionadas, ó Deus, como nunca antes, porque a sua palavra é vida, a sua palavra gera vida, Pai. Eu creio. Amém. Tome seu assento dando glórias ao Senhor. Faço uma pergunta antes de eu entrar no tema, antes de eu entrar na mensagem. O que estamos disponíveis a fazer? O que estamos disponíveis a fazer? Não é o que estamos dispostos a fazer. O que estamos disponíveis a fazer. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não estou capacitado a fazer. Eu não estou preparado a fazer. Ouvimos muito isso. E eu te pergunto nessa noite: o que estamos disponíveis a fazer? Não é sobre estar preparado, não é sobre ter condições, não é sobre capacitação, é sobre estar disponíveis a fazer. O que estamos disponíveis a fazer? Eu estava com visita na minha casa essa semana, meus cunhados, e nós sentados na mesa, pessoas tiveram uma juventude mais light, não eram convertidos, mas tiveram a juventude mais light. E nós conversando, falei assim: de nós aqui, eu era o pior. Eu era o pior. Eu era o menos capacitado. Eu era o menos provável. Mas um dia, o Senhor me catou e falou assim: você está disponível? Estava lá pessoas com faculdade, pessoas mais cultas, mas eu estava disponível. Não é sobre o que você tem, não é sobre o seu conhecimento, não, é o quanto você está disponível. Então eu faço essa pergunta para você: o que estamos disponíveis a fazer? Qual é o tempo que estamos disponíveis para fazer algo? Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não posso, ah, mas eu não tenho tempo. Gere um tempo de disponibilidade. Gere um tempo de disponibilidade. Gere um tempo. Ah, mas isso. Faço outra pergunta: o que vai nos custar? O que te custa? O que está custando para você? O que está custando para você estar aqui hoje? Vou falar algo para você: você está aqui hoje, custou algo para você estar aqui. Talvez você poderia dizer assim: amanhã eu vou trabalhar às 5 horas da manhã. Talvez custou um tempo de você estar na sua poltrona descansando. Talvez custou um tempo de você estar comendo uma macarronada lá com seus pais, com os seus familiares. O que isso te custa? O que custa para você cumprir com a sua escala? Vocês que têm ministérios, que estão envolvidos aqui, tem que estar aqui um tempo antes, tem que estar na reunião, tem que participar das coisas da igreja. Isso tem custado algo para você, não tem? Então eu quero te dizer que vai custar algo para você. Então não é sobre o tempo que você tem, sobre as condições que você tem, é sobre o que você está disponível a fazer. Porque vai te gerar custo, vai te gerar algo, vai tirar algo de você. Então o que você está disponível a fazer nesses dias para a obra do Senhor? O que você está disponível para, o que você está disposto a fazer para mudar a sua vida com Cristo? O que você está disponível a fazer
para mudar a sua trajetória. Eu costumo dizer assim, que o Espírito Santo convence o homem do pecado. A palavra do Senhor diz isso. Só que há algo que é 100% nosso: o querer mudar de vida, o querer viver algo, o querer ter experiências diferentes, o querer passar pelo processo. Então você, para viver isso, você tem que estar disponível a fazer, disposto a fazer algo diferente. Esses dias eu estava conversando com alguém, com algumas pessoas, e eu disse assim: a Atos é uma igreja bonita, nós não temos o ar ainda, mas é uma igreja confortável, uma igreja que acolhe, só que a palavra confronta. Eu falei assim: se eu colocar placas ali na frente de eventos, de oba-oba, estava assim, ó. Mas o Senhor tem falado para mim: a minha palavra constrange, a minha palavra muda vidas, a minha palavra restaura vidas. Então não adianta eu pregar outro evangelho que não seja o de Cristo. Estava falando com esse meu cunhado que estava na minha casa hoje, eu falei assim: ó, a minha vida tem que ser irrepreensível lá fora. Porque se eu começo algo errado, para mim alinhar os meus caminhos é mais difícil. Mas aí talvez você pense assim: pastor, mas você já começou assim? Não, igual eu falei, dos que estavam lá eu era o pior. Mas um dia eu quis mudança de vida. Eu me posicionei 100% em mudar de vida. Então, o que nós estamos dispostos a fazer? Ou estamos disponíveis a fazer? Amém? Para entrar na palavra, o primeiro ponto que eu quero dizer: se você está disposto, se você está disponível, e se você quer viver algo, o poder do nome de Jesus está sobre você. O poder do nome de Jesus está sobre você. O ambiente não muda quem somos. Porque aí você fala assim: como, pastor? Porque Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. E a sogra estava doente. E Jesus pregava e curava e libertava e expulsava demônios. E aí pelo caminho pessoas se manifestavam e ele expulsava demônios. Então não era o ambiente, era Jesus. E eu quero te dizer que o poder do nome de Jesus está sobre a minha e sobre a sua vida. Aqui dentro e lá fora, o poder está sobre a minha e sobre a sua vida. O ambiente não muda quem somos. Nós temos que chegar e mudar o ambiente. Se apagar todas as luzes aqui, vai ficar escuro, sim ou não? E de repente, acende uma luz, muda o ambiente ou não? Então nós temos que ser luz lá fora. Não nos contaminar com o mundo lá fora. Eu quero te dizer que aqui dentro e lá fora vamos ter muito trabalho. Vamos ter muito trabalho. No versículo 1 ainda, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então aqui dentro e lá fora nós vamos ter muito trabalho, porque as pessoas vão vir ao nosso encontro, porque há um poder do nome de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. E quando você entende isso, as pessoas vão te procurar. Não é porque você é bom, não porque você é o mais capacitado, é porque o poder do nome de Jesus está sobre a sua vida. Mas por
que vão me procurar? Porque você tem que continuar algo que Jesus começou. Se nós vermos no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus chama os primeiros discípulos, e nós somos continuidade disso, continuação disso, não podemos parar, e por isso vamos ter muito trabalho, lá fora, aqui dentro. Aí você diz: mas será que lá fora eu vou estar disponível? Ô Rogério, se chega uma pessoa lá fora e fala, pede um conselho, pede um direcionamento, você tem que estar disponível ou não? Nós temos que estar disponível. Em todo o tempo temos que estar disponível. Talvez você fale assim, mas que jeito é esse disponível? Sermos diferentes, sermos sal dessa terra, sermos luz. Temos que estar em todo o tempo disponíveis. Não falar assim, então eu vou trabalhar para a obra. Se olhar bem, sim, porque somos o sal dessa terra. Se uma pessoa chegar lá de madrugada na sua porta e bater, falar assim, eu estou necessitando de algo, eu preciso de uma oração, eu preciso... Talvez você, se você não consiga fazer isso, você vai ligar para alguém que consiga fazer isso. Isso é estar disponível. Um coração que está disposto a amar outras vidas, amar outras pessoas, a viver algo diferente com outras pessoas. Mas por que isso, pastor? Porque o poder do nome de Jesus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso vai nos gerar uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade de ministério, uma disponibilidade de fazer algo para a obra. Jesus aqui, ele sai da sinagoga e está indo ao encontro de algum, à casa de Pedro. E a hora que eu vejo, eu leio esse texto, eu fico olhando, eu fico imaginando assim, mas isso me confronta, porque me coloco à disposição, isso me coloca a estar disponível em 100% do meu tempo. Mas vou ser convocado, ou vou ter que trabalhar 100% do meu tempo? Não. Mas a hora que você for convocado, a hora que você for solicitado, você tem que estar disponível. Jesus nos demonstra isso. Ele estava disponível, ele estava caminhando, ele ia indo no sentido, ele está indo para a casa de Pedro, de repente ele chega lá, e algo acontece. O que eu quero mostrar para você nesse primeiro ponto? Você está disponível? Sim ou não? Para viver algo com Cristo, para viver algo diferente nesse tempo. Lucas capítulo 9, quem está lá em cima hoje? No projetor. Lucas capítulo 9, versículo 1. Ô David, Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Só o versículo 1. Mas por quê? Eles entenderam que eles estavam disponíveis. Pastor, mostra para mim uma pessoa que não estava disponível. O jovem rico. Mas isso eu já faço, Senhor. Os mandamentos eu obedeço. Os dízimos, isso eu obedeço. Então larga tudo e me segue. Não estou disponível. Tem pessoas que não querem estar disponível.
E eu creio que essa palavra está vindo de encontro ao coração de muitas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que achavam que estavam disponíveis e na verdade não estavam disponíveis. E eu quero te dizer que você está disponível, porque o poder do nome de Jesus está sobre a sua vida. E pessoas dependem de você. Familiares dependem de você. No seu trabalho tem pessoas que necessitam de uma palavra da sua boca. Que você seja bênção. Então, você tem que estar disponíveis nesse momento. Amém? O poder do nome de Jesus está sobre você. Está sobre você. O ambiente não pode mudar você. O ambiente tem que, mesmo que mude o ambiente, você tem que estar disponível, porque há um poder sobre a sua vida. O segundo ponto. O primeiro, o poder do nome de Jesus sobre você. Mas como, pastor? O que eu vou fazer? Você vai fazer algo porque você é filho de Deus. Então, o segundo ponto, você é filho de Deus. E quando você é filho, tem uma autoridade. Talvez você está na sua casa e de repente você tem que sair e deixa seu filho na sua casa. Chega uma pessoa, bate palma. Ela fala assim: eu não vou abrir. Ela é obrigada a abrir ou não? Não. Mas a casa não é sua? É seu filho. Mas ele não abre. Porque quando você não está ali, a autoridade está sobre ele. Então a autoridade, há um poder do nome de Jesus sobre a sua vida. E você é filho de Deus. Então você é um representante aqui. Você é um representante. Há uma autoridade sobre você. Coisas maiores você faria assim, não é assim que a palavra do Senhor diz? Jesus disse que coisas maiores nós faríamos. Por quê? Porque há uma autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Então nós temos que entender e começar a deixar isso cair no nosso coração e isso gerar algo nas nossas vidas. Primeiro, eu entendo que há poder. Segundo, eu entendo que eu sou filho. Não, eu era escravo, hoje eu sou filho. Mas eu só me tornei filho por causa do poder de Deus sobre a minha vida, sobre o Espírito Santo que me convenceu do pecado. E muitas vezes nós, tendo o poder do nome de Jesus sobre as nossas vidas, nós entendendo que nós somos filhos, nós perdemos tempo pelo meio do caminho. Perdemos tempo com historinhas, ou como eu citei, perdendo tempo com serpentes, que querem desviar o foco, que querem nos parar. No versículo 41, além disso, no 40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus, todos que tinham vários tipos de doenças, e ele o curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Então você tem que entender, você é filho de Deus, e você tem autoridade. Eu disse algo para o Leandro esses dias: não há tempo de nós ficarmos perdendo mais, conversando com demônios, perdendo tempo com endemoniados que não querem saber algo de mudança. Eles têm que reconhecer que nós somos filhos de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitiam que falassem. Sabe que muitas vezes pessoas estão perdendo o foco, pessoas estão perdendo a visão, pessoas estão perdendo o direcionamento, sabe por quê? Estão dando ouvido para demônios. Dando ouvido para demônios. Jesus falou o que para ele? E Jesus os repreendia e não permitiam que falassem.
Porque nessa passagem você vê que ele expulsou muitos demônios e curou muitos enfermos. Ele sabia que ele não podia ficar perdendo tempo com coisinhas. Quantas histórias que querem mudança, mas faz nos perder tempo. Pessoas que dizem, mas isso, com conversinha, com mentirinha, com historinhas, nos fazem perder tempo. Nos fazem perder tempo. Quando você começa a evangelizar, os evangelistas aqui, de repente você para num lugar e você começa a falar a respeito do reino dos céus, pessoas começam, então, você conhece fulano? Eu sou da família lá de Cicrano, e começa a desviar o foco, são demônios, desviar o foco. Por quê? Não quer que você pregue o reino dos céus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que muda. Não querem. Então Jesus os repreendia e não permitia que ele falasse, porque sabia que eles não permitiam que ele falasse. Cuidado, o que você tem estado ouvido pelo meio do caminho. Cuidado onde você tem perdido tempo. O seu tempo é precioso. O seu tempo é precioso. 1 João, projeta para mim aí, 1 João capítulo 3, versículo 1. Talvez você vai ministrar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai liberar algo, pessoas, você não vai ser entendido. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muitas vezes nós não vamos ser compreendidos. Nós não vamos ser compreendidos. Por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem a Cristo. Porque as pessoas não têm intimidade. Muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, são loucos. Por quê? Porque não conhecem o Senhor. Então não somos compreendidos. Mas não porque são maus. Não, porque não conhecem o Senhor. Mas somos filhos, e temos que passar para eles que eles também podem ser filhos, largar de ser escravos. Cuidado com quem que você está perdendo tempo, que você está ouvindo, pessoas que querem distorcer tantas coisas, pessoas que querem debater tantas coisas. Estava conversando com o Vinícius esses dias, ele citou algo que foi fazer um evangelismo e a pessoa começou a querer debater com ele. Eu não perco tempo, irmãos, sinceramente eu não perco tempo. Pessoas querem debater algo. Se você quiser conversar, expor seu ponto de vista, beleza, vou parar, vou ouvir. Mas a pessoa querer debater, eu não vou perder tempo. Talvez você fale assim, mas por que, pastor, o senhor é arrogante? Não, porque um dia eu queria só debater também. O Leandro, um dia ele falou isso comigo também. Eu falei, eu era desse jeito. E eu vou falar uma coisa, crente, hein? Eu era crente, eu dentro da igreja. Eu queria confrontar só para gerar um debate. Não concordando com aquilo que a pessoa estava falando. Não tinha base bíblica. Eu não tinha base bíblica. Eu não tinha conhecimento de algo. Mas eu queria só debater. Isso é demônio. Pastor, mas falava que estava possesso, estava com demônio. Eu estava com demônio. Porque eu estava fazendo uma pessoa perder tempo e não ia chegar a lugar algum. Eu estou falando da minha vida. Eu era assim. Debater, fazendo uma pessoa perder tempo para não chegar em lugar algum. Então nós temos que tomar cuidado. Eu te alerto nessa noite. Se você age dessa forma, fazendo com que pessoas percam tempo, para não chegar em lugar algum, só por causa de debates, só por causa de situações que não agregam nada no mundo espiritual, cuidado. E também para você eu te alerto nessa noite, não perca tempo com aqueles que não querem nada com Cristo. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Mas, se a pessoa não quer, bata a poeira dos seus pés.
Amém? Primeiro tempo, o poder do nome de Jesus sobre nós. Então há o poder do nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Sou filho de Deus. Você tem a autoridade de filho de Deus. Como eu disse, Miqueias, nesses dias, mas e o meu passado? O seu passado foi jogado no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Você é nova criatura em Cristo. Você é filho agora. Você não é mais escravo. Simples assim, pastor. Mudança de vida. Posicionamento em Cristo. Mudar atitudes. Talvez não é tão simples como nós imaginamos que seja. Quantas pessoas aqui já ouviram assim: ué, mas agora virou crente e acabou? Vira crente, ué, vive uma vida com Cristo, de arrependimento. De arrependimento todos os dias. Simples assim. Muda hábitos. Muda hábitos, simples assim. Virar crente. Virar crente é mudança, conversão, obediência, mudança de atitudes. Simples assim. Está disposto a obedecer? Simples assim. Quantas vezes virou crente, agora mudou tudo? Mas um crente verdadeiro. Um exemplo. Que luta todo dia contra o pecado. Não peca, pastor? Não peca, mas se arrepende e luta contra aquele pecado. O pecado é um tropeção, um deslize. Está disposto a mudar a rota. E assim entender que é filho, não é escravo mais do pecado. Amém? Então você é filho. E leve outras pessoas a entender que também são filhos. Terceiro ponto. Esteja atento com os que querem te parar. Então, há o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Você é um filho. E há pessoas que querem te parar. Há pessoas que querem fazer uma oferta para te parar. Eu não sei qual foi a oferta que fizeram para você estar aqui hoje. Para que você não estivesse aqui hoje. Será que tem alguém que teve uma oferta para não estar aqui hoje? Eu sei que tem pessoas que não estão aqui hoje porque tiveram ofertas. Eu sei que tem pessoas que perderam o ministério porque tiveram ofertas. Pararam elas pelo meio do caminho. Conheço muitas pessoas. Pessoas com dons. Pessoas com talentos. Pessoas com chamados. Pararam pelo meio do caminho devido a ofertas. Ofertas. Cuidado. Esteja atento com os que querem te parar. Eles vão aparecer como se não quisessem nada. Muitas vezes não parece que querem te parar. Propostas sedutoras. Propostas muito boas. Mas na verdade só querem te parar. Na verdade querem só me parar. Estava conversando com este meu cunhado que estava aí hoje, ele é um pastor também. Falou assim, começa a colocar muitos pontos que ele vive. E eu não concordo. Mas eu entendo que são coisas que muitas vezes querem nos parar. Pastor, mas então se eu quiser ir num casamento, ou se eu quiser fazer uma viagem, está liberado, benção demais, deve fazer viagem, deve ter um tempo com a sua família. Mas muitas vezes sabe o que usamos? A nossa família. Na hora que você vê, não vem na igreja mais por causa da família. Porque coisas que não parecem, mas querem nos parar. Eu tenho tempo com a minha família. Ontem teve um culto de jovem que eu não vim. Estava um tempo com a minha família.
Se você vai fazer uma viagem, vai ir para a praia, vai tirar uma férias do seu trabalho e vai fazer uma viagem, bênção demais, deve passear, deve ter um tempo com a sua família. Sim, vai ter uma confraternização, um aniversário, você deve estar lá como um cristão, como um filho de Deus, como uma pessoa abençoadora naquele lugar. Você deve participar. Algo que caiba você lá naquele ambiente também. Não algo que vai escandalizar. Estou falando algo familiar. Muitas vezes nós estamos vendo algo parando, ministério parando, porque parece que não nos querem nos parar, mas querem nos parar. Entenda, irmão? É uma linha muito estreita. Você pode, você deve. Vinícius mesmo, esses dias foi numa festa de um amigo, hoje também. Normal, cara, nós devemos ter uma vida social, normal. Mas também temos que tomar cuidado e estar atento. Temos que ter um tempo com a nossa família, temos que ter um tempo de refrigério, temos que ter um tempo de viagem, normal, temos que ter isso. Mas também temos que estar atento com algo que parece que não querem nos parar, mas na verdade querem nos parar. Então esteja atento. Parece ser interessante. Não vou hoje na igreja. Tem um negócio aqui que é interessante, um debate. Quem está acompanhando a eleição, a política do estado de São Paulo, da capital, São Paulo? Quem está acompanhando lá os debates, as coisas? Tem hora que é interessante. Opa, nossa, um confronto ali, não sei o que, ideias. Muitas vezes a pessoa parece ser interessante. Opa, vai ter hoje o debate lá na Globo, vai ser o melhor, não sei o que. Parece ser interessante. E tem pessoas que estão perdendo algo, perdendo o chamado, por causa de coisas que parecem ser interessantes. Parece. Algo que é marcado justo na hora do culto. Justo no dia do culto. Irmãos, não estou dizendo que não pode, não estou dizendo isso, não, eu faço isso. Um exemplo, eu tenho a terça e a quinta livre. Mas se precisar fazer algo na segunda-feira com a minha família, eu faço, não tem problema. Isso não pode ser constante. Mas se amanhã meu sogro chamar para ir lá na casa dele, vai ter um aniversário, eu vou, sem problema nenhum. Não é proibido você ir, você participar. Temos que estar o que? Opa, peraí, normal. Opa, hoje, um aniversário, algo assim. Não todos os dias, algo que parece ser muito interessante, que começa te esfriando e vai te esfriando, e a hora que você vê, você não tem força mais. Esteja atento com as coisas que querem te parar. Irmãos, eu estou citando exemplos apenas, viu? Parece ser agradável. Parece ser agradável. Relacionamento. Um relacionamento que parece ser agradável. A pessoa não é convertida. Já começa aí um julgo desigual. A melhor pessoa do mundo, pastor, parece ser agradável. O trabalho, melhor trabalho do mundo, parece ser agradável. Tantas coisas que parecem ser agradável. Temos que estar, é um alerta, irmão. Não estou falando que é errado, não. Eu ouvi um dia um pastor dizendo, falou assim, se você casou e precisa trabalhar 15 horas por dia, trabalhe 15 horas por dia. Se você entrou numa dívida e precisa trabalhar 16 horas por dia, trabalhe 16 horas por dia. É o que eu estou falando. Coisas que parecem ser agradáveis. Cuidado. Esteja atento com as coisas que querem te parar. Esteja atento. São exemplos. Não é regra. Não é algo que você tem que viver isso. Eu estou falando algo. Esteja atento. No versículo 42, diz assim: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário.
estaria ali em oração, estaria ali um tempo dele com o Pai. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Atento. Insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, porque para isso fui enviado. Parecia agradável, parecia necessário, parecia interessante, estava top. Queriam, insistiram que não os deixasse, mas ele sabia para que ele tinha sido enviado. Ele sabia por que ele estava ali. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino. Então cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que parece interessante, parece agradável, parece bom. Multidão, a palavra diz aqui, ó, multidões o procuravam. Ele precisava ir? Se as pessoas estavam vindo até ele? Mas ele não foi chamado para ficar ali. Quarto ponto para nós encerrarmos: se lance em Cristo em todos os lugares, em todo o tempo. Irmãos, eu agora estou num hobby de andar a cavalo. De repente você está andando a cavalo, você vai pensar em orar e andar a cavalo? Tem hora que eu estou andando a cavalo e eu estou orando. Então se lance em Cristo em todo o tempo. De repente eu estou orando e o Espírito começa a dizer: oh glórias, aleluia, obrigado Deus, Tu és maravilhoso, até que o Senhor tem me abençoado. Andando a cavalo e orando. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Se lance em Cristo. Está trabalhando, se lance em Cristo. Está passando uma luta, se lance em Cristo. O negócio está top, o negócio está muito bom, se lance em Cristo. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Tenha uma vida de intimidade com o Pai. Saiba para que você foi chamado. Saiba para que você foi chamado. Viva milagres. Eu não sei como que você chegou nessa noite, neste lugar, mas o Senhor te chama para viver milagres, para viver algo novo, para viver mudança de vida, para viver maravilhas. Eu estava meditando hoje, até veio no meu espírito pregar sobre Moisés. Para começar, escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Então Moisés foi colocado no cestinho ali, colocado no rio, e de repente foi resgatado, viveu no reino, no trono. Por quê? Porque Deus já tinha planos. Porque ele sabia que escravo não libertava escravo, precisava de uma mentalidade diferente, alguém que estava lá dentro do reino. E de repente Moisés cresce. Aí de repente ele saiu daquela cultura dos seus, e de repente ele é obrigado a fugir. E ele vai para uma terra distante, vive lá com Jetro, 40 anos, pastoreando ovelhas. E de repente ele está lá, de repente ele vê uma sarça queimando. Natural, porque alguns estudiosos dizem que conforme a temperatura é muito quente ali no deserto, aquelas sarças, aquelas folhas secas, de repente pega fogo. Tanto é que a Bíblia é bem clara, ela diz assim: e a sarça não se consumia. Por que não se consumia? Porque era a maravilha de Deus. Mas na onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui. Você começa a viver algo. Você começa a viver algo da parte de Deus, milagres, e de repente você começa a viver maravilhas. E ele diz assim: aquilo era maravilha.
E Deus começa a falar, e eu quero te dizer algo para você nessa noite, que você vai viver milagres, você vai viver maravilha, e Deus vai começar a falar com você, e você vai começar a ouvir a voz dEle. E de repente você vai começar a mudar, vai começar a obedecer, e vai começar a viver o seu chamado de uma forma, muitas vezes até no início você vai falar assim, pastor, mas eu preciso recuar, eu não consigo falar, mas eu não sei o que tem. Aí de repente Deus fala assim, só obedeça, só dependa. Mas aí Deus vai te colocar no meio, em lugares que você nunca imaginou, para fazer a diferença. Por quê? Porque há um poder sobre a sua vida, você é filho, porque você não perdeu tempo, com coisas que não te levaram a lugar nenhum, e você está na dependência do Senhor. Você não perdeu tempo com aquelas pessoas que queriam te parar, e por isso você começa a ver as maravilhas, você mudou a sua mentalidade, você não era mais escravo, agora você é rei, você é filho do Senhor. E de repente Moisés cata, e chega lá diante de Faraó, e fala, ó, Deus manda te dizer isso, isso e isso. E de repente, muita luta, mas Deus agindo no meio das lutas. Deus precisava de um homem, e Moisés estava disponível. E de repente ele obedeceu, e libertou aquele povo. Então eu quero te dizer, viva milagres, viva maravilhas, viva o poder do Senhor sobre a sua vida, como filho de Deus, filho de Deus. Reflita, aonde você passar, você tem que refletir Cristo. Mas por que, pastor? Porque há glória, porque eu sou um filho, porque há um poder sobre a minha vida. Sobre a vida do pastor? Não, sobre a vida da igreja. Não só sobre a vida do pastor, mas sim sobre a vida da igreja. Todos, vocês são filhos. Há um poder sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. Nós precisamos depender, nós precisamos viver isso. Viva milagres, viva maravilhas. Como, pastor? Na dependência de Cristo. Na dependência de Cristo. Se coloque de pé. Projeta para mim aí Salmos, capítulo 18. Salmos capítulo 18. Há o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Esteja atento com os que querem te parar, com coisas que parecem interessantes, que parecem agradável. Esteja atento. Salmo capítulo 18, versículo 32. Nós vamos ler até o 36. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Eu quero te dizer algo nessa noite. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor, Ele é a sua força. O Senhor é quem te dá o amanhã para você fazer diferente. Eu não sei o quanto você tem lutado, o quanto você tem passado por batalhas, mas eu quero te dizer que há um Deus que te tem como filho, e Ele quer escrever a sua história diferente. Talvez você começou algo e você parou algo muitas vezes. Eu
quero te dizer que nessa noite o Senhor fala assim: eu estendo as mãos para que você experimente, venha à superfície e viva algo diferente, viva algo maravilhoso, vive as maravilhas do Senhor, contemple aquilo que o Senhor tem para você. Talvez você fale assim: eu estive distante há tanto tempo, mas hoje o Senhor fala assim: eu te tomo pela mão e te trago para perto. Pedro era um discípulo do Senhor, e quando Jesus foi crucificado, ele voltou a pescar. E Jesus, quando ressuscitou, falou para ele assim: eu te faço pescador de homens. Larga as redes. O Senhor está falando para você nessa noite: aquilo que te prendia, a rede que te prendia, a sua autossuficiência, não, hoje é eu que te sustento, como nós lemos agora em Salmos 18. Eu sou a sua força, eu é que te capacito, eu que te liberto, eu que te curo, eu que te transformo. Isso o Senhor te diz nessa noite. O Senhor, Ele quer pessoas que estejam disponíveis a Ele, porque Ele já derramou o poder sobre a sua vida, Ele já te fez filho, Ele já te alertou para que você não perca mais tempo para o meio do caminho com coisas que parecem interessantes. E Ele fala assim para você nessa noite: se lance nos meus braços, se lance nos meus braços. Você tem um momento agora, nós vamos estar orando, eu quero que você ore junto comigo. Eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo assim: ó, se lance aos meus braços sem reservas. Se você não tem força, eu sou a sua força, dependa de mim. Comece a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, cada um que está aqui, porque eu sei, ó Deus, que nessa noite o Senhor dá a oportunidade de eles escrever uma nova história, de uma forma diferente, Senhor. Pessoas, ó Deus, que são luz, que são sal dessa terra, Pai, mas estavam perdidas, estavam com seus olhos fechados. Muitas vezes pararam para o caminho e ouviram tantas coisas que pareciam interessantes, pareciam agradáveis, e perderam o foco, Pai. Mas nessa noite eu oro, Senhor, que toque nesses corações, Senhor. A quebranta, Pai. Escreva uma nova história, Pai. Ativa, Senhor, neles, ó Deus, os dons, os ministérios, Senhor, que eles possam viver, ó Pai, as maravilhas do Senhor, que eles possam viver o chamado. Oh Espírito Santo, comece a orar. Você que ora em línguas, você que faz tempo que não tem um tempo com o Senhor, nessa noite o Senhor fala assim: se lance nos meus braços. Outra vez eu quero me dizer: oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem enchendo, Senhor, vem enchendo. Eu quero perder. Oh, que cantará balassura, que cantará balassura. Pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que marcarão essa geração, Senhor. Pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que mergulharão, ó Pai, no Senhor e viverão, ó Pai, algo que nunca imaginaram, Senhor. Algo que estava bloqueado, Senhor, algo que estava parado, Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste ambiente, Pai.
Deus. De repente o Senhor manifesta Ele, eu oro nessa noite, que se manifeste o Espírito Santo em cada vida, Senhor. Oh Espírito Santo, não mais, Senhor, não mais, Senhor, viver sozinho, ó Pai. Não mais viver, ó Pai, na dependência da força dos nossos braços, mas sim, Pai, na dependência do Senhor. Mas sim, Pai, viver naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade no meio dessa igreja, Senhor. Nos toma, Senhor. Nos toma, Senhor. Pois tenho sede, eu tenho fome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. E nós declaramos que viveremos, ó Pai, o melhor tempo das nossas vidas, ó Deus. Nós declaramos, Pai, que viveremos o melhor tempo com o Senhor. Nós viveremos, ó Pai, porque entendemos que temos que estar disponíveis.